Olá, mais uma mini live sobre as mudanças da portaria 888 de potabilidade de água, tá? Nessa mini live nós vamos falar sobre os esporos de bactérias aeróbias. Então a gente está fazendo essa série de lives curtinhas para que vocês salvem por temas e compartilhem aí com as pessoas interessadas, tá? Não deixem de enviar, porque é muito importante nesse momento a gente não ter aí informação cruzada. Já basta as informações que não vieram na portaria, como a gente vem comentando. Vamos aproveitar aí para divulgar o máximo possível. Deixa o like nesse vídeo, que isso ajuda a gente a saber se está no caminho certo. Vamos ao que interessa então, esporos de bactérias aeróbias. Primeira coisa, que já veio pergunta aqui na caixinha. Esporos de bactérias aeróbias não tem nada a ver com bactérias heterotróficas. Um não substitui o outro, tá? Bactérias heterotróficas eram um indicador de contaminação e, em geral, bactérias heterotróficas tem em todo lugar, a gente usa para controlar o ambiente, sabia se tinha algum contato humano no reservatório, na captação, enfim. Bactérias heterotróficas, elas eram esse tipo de indicador, tá? Os esporos de bactérias aeróbias, eles vão dar muito mais um indicador de patógenos, tá bom? Então são coisas diferentes, é porque algumas pessoas ficaram com essa sensação de como saiu bactérias heterotróficas e entraram esporos, de que uma coisa teria a ver com a outra. Não, bactérias heterotróficas saiu, a gente vai falar disso em outra mini live, e esporos está aqui como esse indicador de patógenos, tá? Tentando substituir o quê? As análises de Cryptosporidium e Giardia, que são análises mais demoradas e mais difíceis de serem feitas, tá? Então é disso que nós vamos falar agora, principalmente então, se você puder pegar aí a portaria, eu tô no artigo 29, certo? Vamos lá. O que aconteceu e as pessoas ficaram um pouco... Deixa eu centralizar aqui. As pessoas ficaram um pouco com dúvidas e teve até uma pessoa que me mandou a dúvida de qual é a frequência de esporos, né? Com que frequência o laboratório tem que fazer. Isso não, de novo, não é igual a bactérias heterotróficas, que a gente tinha essa frequência dada com a amostragem. A frequência dos esporos vai estar vinculada à qualidade da água anterior, tá bom? Então, se tiver aqui, que é o caso que eu vou ler aqui no artigo, acima de 1000 de E. coli por 100 ml nos últimos 12 meses, aí a gente vai ler aqui a frequência semanal, tá bom? Então, a primeira coisa que eu queria entrar falando é que bactérias heterotróficas não tem a ver com os esporos, e que a gente vai fazer então essa interpretação aqui, porque é diferente, tem a ver com monitoramento, tá? Então, vamos lá, tô no artigo 29... E diz assim: os sistemas e soluções alternativas coletivas de abastecimento de água que utilizam mananciais superficiais devem realizar monitoramento mensal da E. coli nos pontos de captação. Então, tudo que vem abaixo está condicionado a este caput aqui desse artigo, tá? Então, o que vai acontecer? Então, todo mundo que faz com água superficial tem que monitorar a E. coli. Ok. Primeiro, quando for identificada uma média geométrica móvel nos últimos 12 meses de monitoramento maior ou igual a 1000 de E. coli por 100 ml, deve-se avaliar a eficiência da remoção da estação de tratamento de água por monitoramento semanal de esporos de bactérias aeróbias, tá? Então, vai ser semanal se nos últimos 12 meses o histórico mostrar que a captação superficial tinha mais E. coli, tá? Então a E. coli, ela é um indicador também de contaminação de fezes humanas. Então a gente tem que cuidar não só da E. coli, como outros patógenos. E o indicador para isso é o esporos de bactérias aeróbias, ok? Então a gente usa o esporos para esse monitoramento semanal, tá? Ok, então guardem aí essa informação. Porque o que vai acontecer? Vai ter um momento aqui que ele vai voltar a falar da Giardia e do Cryptosporidium. Então hoje não, né? Que o problema dessa portaria é que não teve transição. Então tá até difícil de falar hoje, ontem, antes. Enfim, no anexo 20 da anterior que a gente estava seguindo, já se falava em Cryptosporidium e Giardia, que são técnicas mais difíceis de fazer.
E agora a gente vem com o esporos de bactérias aeróbias, que é uma técnica mais rápida, vou dizer assim, vou dizer mais rápida e mais acessível, tá? Então vamos lá, vamos continuando aqui no parágrafo 2. A amostragem para monitoramento semanal dos esporos de bactérias aeróbias, citadas, né, no artigo 1, deve ser realizada na água bruta da entrada da ETA e na filtrada, no efluente individual de cada unidade de filtração. Então, esse artigo aqui é bom porque, esse parágrafo, ele traz uma questão da amostragem. Então, onde eu vou realizar? Na saída de cada filtro, tá? Então, aqui fica essa questão da amostragem. E esse monitoramento, terceiro, o monitoramento para avaliação da eficácia da remoção dos esporos de bactérias aeróbicas na ETA deve ser mantido semanalmente, enquanto permanecerem as condições estabelecidas no 1. Isso é, enquanto estiver dando mais de 1000 de E. coli por 100 ml, tem que continuar fazendo o monitoramento semanal do esporos, tá? Ok. Agora vamos para o quarto. Quando a média aritmética da avaliação da eficiência da ETA, com base no mínimo em 4 amostragens, for inferior a 99,7, baseado o quê? Nos esporos, deve ser realizado o monitoramento de Giardia e Cryptosporidium. Então, deixa eu explicar o que acontece aqui. O esporo de bactérias aeróbias, ele é um indicador mais genérico, tá? E a gente vai trabalhando com ele enquanto dá. Só que quando o negócio fica mais crítico, o que é mais crítico? Quando a gente vê que a estação está funcionando com menos de 99,7 de eficiência, é um alerta, é uma gravidade. Então, peraí, olha, o seu indicador de esporos já não serve mais. Então, se a sua situação tá essa, a gente tem que voltar a estudar Giardia e Cryptosporidium, tá? É importante para mim que vocês entendam essa lógica, tá bom? Então, o que acontece aqui é esse grito de alerta, é essa parte mais crítica. Então, assim, tô monitorando com esporos, ok, mas se a estação mostrar que não tem essa eficiência aqui de 99,7, peraí, temos que voltar e ver Giardia e Cryptosporidium, porque são análises que vão nos dar mais detalhes e nos mostram o que está acontecendo, tá bom? Deixa o joinha aqui, dá coraçãozinho para eu saber se vocês estão entendendo esse tipo de raciocínio. É importante para mim que vocês entendam, não, se é mensal, semanal, não é só isso, a questão é a gente saber o que está fazendo, né, gente? Então tá, tô no 5 agora. Sistemas e soluções alternativas coletivas de abastecimento de água que realizam pré-oxidação devem proceder o monitoramento de Cryptosporidium e de Giardia quando identificada a média móvel lá de 1000. Por quê? Eu fui dar uma olhada na literatura e essa pré-oxidação ela pode mascarar ou pode fazer com que o esporos de bactérias aeróbias não sejam um bom indicador. Tá? Então, a pré-oxidação é o seguinte, então se você trabalhar em um lugar que faz pré-oxidação, você já estiver dando mais de 1000 de E. coli, você não tem a opção de trabalhar com esporos de bactérias aeróbias, porque aqui já diz que a pré-oxidação tem que seguir para Cryptosporidium e Giardia, tá? Então, é isso que acontece aqui nesse número 5, tá? Do artigo 29. Continuando, quando acontecer, né? Deixa eu ler para vocês acharem que eu não estou interpretando, deixa eu ler primeiro. Uma vez iniciado o monitoramento de oocitos, pode ser interrompido o monitoramento de esporos de bactérias aeróbias. O que está acontecendo aqui nesse número 6? É o seguinte, o esporos é um indicador mais genérico e a partir do momento que a minha estação não está funcionando com 99,7 ou eu trabalho com pré-oxidação, não adianta, não preciso mais fazer o esporos e devo fazer só Cryptosporidium e Giardia, tá? Então é isso que acontece aqui nesse parágrafo número 6, ele te dá essa condição. Vamos seguir. Agora aqui vai entrar a questão da turbidez, que algumas pessoas, a gente comentou na primeira live, essa é a terceira live, tá?
e a gente comentou como turbidez está relacionado a esses micro-organismos. Então, lá no artigo 28, que eu vou depois eu volto a falar dele em outra mini live, isso está relacionado, e turbidez volta aqui nesse parágrafo 7 em relação à microbiologia. Então vamos lá. Quando a média aritmética da concentração de oocitos de Cryptosporidium foi maior ou igual a 1 nos pontos de captação, deve-se obter efluente de infiltração rápida com turbidez menor ou igual a 0,3, tá bom? Menor ou igual a 0,3 de turbidez em 95% das amostras mensais. Então ele está dizendo assim, olha, se na captação tiver muito alto, você tem que cuidar muito bem da filtração para que ela saia com menor de 0,3 de turbidez, tá? Então o que ele diz é isso, é uma condição de tratamento. Então se lá tiver muito ruim, na saída você tem que cuidar para dar menor que 0,3. Tá entrando uma pergunta aqui, deixa eu ver qual que é. Pré-oxidação é o mesmo que pré-cloração? Sim, a cloração é um tipo de pré-oxidação, mas pode ser também ozônio, tem outras alternativas tem alguns lugares aí mais chiques que ainda já tem UV não pré, que é muito raro, mas existe, tá? Então a pré-oxidação, a cloração é um tipo de pré-oxidação, tá bom, Kênia? Pronto, respondi. Tá? Então aqui entra a turbidez, voltando aqui no 7, tá bom? Então, se tiver alguma coisa pior lá, que é ter o Cryptosporidium acima de 1 lá nos pontos de captação, entra aqui a turbidez, tá? O que pra mim ficou confuso nesse momento aqui, eu não sei se mais alguém... Eu escrevi para algumas pessoas, mas nem todo mundo está conseguindo dar conta de responder no privado, tá? Então aqui, o que ficou confuso para mim nesse set e se eu não estiver monitorando o Cryptosporidium na captação? Se eu estiver monitorando só o esporos, né? Como é que eu vou saber que tem que dar 0,3? Então isso eu vou ter que ver de novo, porque para mim ficou confuso nesse sentido. A não ser que ele esteja já falando, olha, na sequência aqui, digamos assim, na interpretação, né? Que seguindo aqui esse número 4, que é quando a eficiência tiver não estiver chegando a 99,7, eu já estou fazendo o Cryptosporidium e aí sim eu já cuido de sair 0,3 na filtração, né? 0,3 de turbidez. Mas não ficou concatenado, não ficou tão claro assim. Isso é uma interpretação, tá? Tá ruim. Vamos lá, vamos seguir. Entre os 5% de amostras que podem apresentar valores de turbidez superiores ao 0,3, o limite máximo é de 1, tá? Para filtração rápida. Então, no artigo anterior, ele disse que 95% tem que estar menor que 0,3, mas nesse 5 também não dá para chutar o balde e ser acima de 1. Basicamente é isso. Tá acabando, tá? Nós vamos... essa live, de novo, é só sobre esse artigo 29, tá? Caso a concentração de oocitos seja inferior a 1 e a média geométrica móvel se mantenha superior a 1000, deve-se realizar o monitoramento de esporos de bactérias aeróbias por pelo menos 1 ano. Então, se você voltou, então você estava tratando, voltou para a média móvel maior que E. coli, não está dando oocitos, você mantém então os esporos por 1 ano, tá? Então, não é uma situação assim que eu posso parar de uma hora para outra. Já saiu bom lá no filtro, eu posso parar. Não, você continua esse monitoramento por esporos por 1 ano. Isso, gente, já estava na anterior, tá? É que não tinha esse jogo com esporos, era sempre monitoramento de Giardia e Cryptosporidium. A concentração média de oocitos de Cryptosporidium referida no 7 deve ser calculada considerando o mínimo de 12 amostras uniformemente coletadas ao longo de 12 meses de monitoramento. Então isso aqui tem a ver com quem faz a amostragem, como distribuir essas amostras, tá? Isso aqui já é mais tranquilo. Agora o 11, que é a salvação, que isso aí vai cair na parte de química analítica, a gente conseguir um LQ maravilhoso que nos dê precisão e exatidão aqui nesse 0,3. Então vamos lá. O 11, havendo comprovação
de que todos os filtros rápidos do sistema de tratamento produzam água com um valor inferior, turbidez inferior a 0,3 UT, de maneira sistemática, o que ficou um pouco, digamos, com uma certa abertura, porque de maneira sistemática, né, devia estar aqui por 12 meses, nos últimos tantos meses, igual estava nos parágrafos anteriores. Mas ficou assim, de maneira sistemática, dispensa-se a realização dos ensaios exigidos nesse artigo. Tá? Então aqui é que tá dando uma brecha, pro outro lado a gente vai cair no seguinte: dá um oi aqui, me manda aí quem tem turbidímetro portátil em todas as estações, que é que ele fala, né? Na saída lá do filtro, não tô falando no laboratório, tô falando em todas as saídas, lá na estação, né? Porque às vezes o laboratório ainda vai pegar essa amostra e mandar para outro lugar. Mas me diz aí qual é a realidade de vocês. Quem tem turbidímetro bom o suficiente para chegar a 0,3 e cair aqui no artigo 11, dispensando a realização de todos esses ensaios? Tá? Então eu já deixo aqui um alerta para vocês que vai ser uma corrida por turbidímetros novos, ok? É isso que vai acontecer, tá? Para todo mundo se dispensar dessas análises todas, os turbidímetros têm que ter um LQ vou chutar aqui um 0,1, né? Porque depois ele vai falar em 0,1 também aqui no finalzinho para quem faz filtração em membrana, né? Então a gente precisa aí de turbidímetros melhores, tá? Pra gente cair nesse artigo 11. Então vamos lá. Tô indo pro 12. E último. Foi daquele 0,1 que eu tava falando. Então, para sistemas de abastecimento de consumo humano e as alternativas coletivas, com tratamento por filtração em membrana, deve-se obter um efluente filtrado com turbidez menor ou igual a 0,1, pelo menos 99% das medições realizadas no mês, tá? Ninguém se manifestou dizendo que tem um turbidímetro bom. Ou tá com delay, ou nós vamos ter essa busca aí para não precisar fazer os outros controles, tá bom? Ok? Dúvidas sobre esporos? O método. O método eu falei na live de ontem, é esse 9218, tá? Acho que a minha câmera sempre inverte. Mas no Standard Methods é o método 9218, tá bom? O que acontece que eu achei bacana desse método aqui? Algumas coisas em relação agora à química analítica, tá? A partir aqui da analítica da coisa. Ele é para ser incubado na mesma temperatura da E. coli e do que era bactérias heterotróficas. Então, assim, dá para fazer 24 horas, tá? A35 mais ou menos meio. Então, as mesmas condições, as pessoas vão poder usar a mesma estufa. E o que eu gostei foi que criptosporídeos diárida, geralmente os laboratórios mais simples não conseguiam fazer. Eles terceirizavam essa amostra, mandavam para outros laboratórios acreditados fazerem. E essa análise aqui de esporos, é possível um laboratório mais simples, com as condições que a gente tem hoje, né, que faz E. coli e bactérias heterotróficas, fazer o esporo, tá? De bactérias aeróbias, tá bom? Então, com isso, eu acho que a gente ganha muito, porque a gente traz esse controle não para pegar uma amostra e mandar para um laboratório acreditado. É algo que a gente consegue trazer para a realidade dos laboratórios que a gente tem hoje nas estações e nas pequenas cidades aí, tá? Então, acho que isso a gente ganhou muito em número em controle, né? A gente tem esse potencial, a gente consegue na própria estação, no próprio laboratório pequeno ali do lado da estação, e que algumas cidades, que é a realidade brasileira, né, da maioria dos lugares, fazer isso daqui. O que é diferente de Giardia criptosporídeo, que exigia mais pessoal qualificado, mais estrutura, tá? Então isso foi uma mudança que eu achei super positiva, tá bom? Bom, o objetivo aqui é ser uma mini live, então essa foi a mini live do artigo 29 da nova portaria 888 do Ministério da Saúde. Eu sei que tem muita coisa aí sobre informação, pessoal pedindo novas informações,
E a gente vou continuar gravando aqui ao longo do dia por tópico, tá? Porque assim vocês conseguem guardar, salvar e compartilhar isso com quem está interessado por tópico e fica uma live mais curta, tá bom? Obrigada pela presença de todos vocês aqui, pelos comentários, deixa o coraçãozinho, deixa o like. Eu vou parar esse vídeo e a gente volta daqui a pouco com mais um assunto sobre as mudanças da nova portaria. Até!